Esse livro aqui, Profecias do Fim do Mundo, com profecias reconhecidas pela Santa Igreja do que já está acontecendo e vai acontecer até o fim do mundo. Vamos continuar com a beata Ana Catarina Emeriti. Você vai notar justamente nessa continuação da profecia, uma coisa bem interessante. Ela não está indo em ordem cronológica. Também são várias visões que ela tem em vários dias diferentes. Então não está indo em ordem cronológica. Às vezes adianta um pouco, às vezes volta um pouco, às vezes vem para o nosso tempo, depois vai de novo para frente, volta um pouco para trás, para você entender o que está acontecendo. Essa é uma das vezes que voltou um pouco para trás. Então presta bem atenção. Assim como no livro do Apocalipse também não é em ordem cronológica linear. São os últimos acontecimentos, mas não está em ordem cronológica. Vi diante os sacerdotes sacrílegos a santa hóstia repousar sobre um altar como um menino Jesus vivo, que eles cortavam em pedaços com a pátena e que martirizavam horrivelmente. Sua missa, ainda que realizando realmente o santo sacrifício, parecia-me como um assassinato horrendo. A devoção ao Santíssimo Sacramento caía completamente em decadência e o mesmo sacramento ficou no esquecimento. Então, meus irmãos e minhas irmãs, isso é no tempo antes de fazerem lá a consagração à Mãe Terra Pachamama. Então, estavam fazendo o sacrifício, mas com o coração deles tão duro de pedra, o coração deles já tão vendido aí à excomunhão, tão vendido ao golpe que iam dar contra o Papa Bento XVI, que aí ainda podia ser ainda válido o sacrifício, porém era um sacrifício horrendo. A pátena é justamente aonde, quando você toma a comunhão, antigamente pelo menos era assim, eu era o coroinha que levava a pátena, então eu sei o que eu estou falando. O padre dava a comunhão na boca do fiel, a gente ajoelhava ali na frente do altar, tinha aquela grade de madeira na Santa Teresinha, que por sinal foi retirada convenientemente por um padre moderninho lá, e simplesmente a gente assim ajoelhava, o padre vinha e punha na boca, né, a comunhão. Só que aí o coroinha vinha embaixo segurando a pátena, né, aquela bandejinha. Justamente porque caíam algumas faíscas do que o padre manuseava, pegava a hóstia, caíam algumas faíscas, e não importa se é uma hóstia pequena, grande ou só uma partícula, tudo estava consagrado. Então não podia ir para o chão, simplesmente não podia ser desperdiçado, não podia, isso aí seria uma blasfêmia contra Deus. Então, para não se perder o corpo de Cristo, tinha a pátena, e juntava mesmo algumas pequenas partículas ali. Depois era quando o padre, já no final, depois da comunhão, ele ia lá novamente para a mesa, né, do altar, e ele então, com um pano, ele passava, né, tirava essas partículas para cair no cálice, aí ele misturava com o vinho e tomava, para não se perder nenhuma partícula do corpo santo, santíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí que é pátena. Então, o sacrifício não é feito como ela está falando aqui, para você ver que o que ela está vendo, o que o Senhor está mostrando para ela, já é o sacrilégio, já é a ofensa, no final ainda, quando o Papa ainda é o Bento XVI. Depois não, depois o Senhor saiu da igreja, e quando fizeram a consagração à Mãe Terra Pachamama, acabou de vez mesmo, ele veio para nossas casas. Mas olha o que ela descreve, agora que você sabe que pátena é aquela bandejinha, você não viu isso na missa nenhuma vez. Vi diante de mim os sacerdotes sacrílegos, diante da santa hóstia, repousar sobre um altar como um menino Jesus vivo, que eles cortavam em pedaços com a pátena. Então cortavam o menino Jesus com essa bandeja como se fosse uma faca. Esse movimento não existe na igreja, na missa. Ele está vendo o quê? Ele está vendo justamente a ofensa contra o Senhor que está sendo feita na hora do sacrifício. Quando ainda tinha sacrifício válido, tá bom, era válido, mas já era sacrílego. Já era simplesmente aí desafiador ao Senhor, já era desrespeitador, já era sacrílego. Certo, era aviltante para o Senhor, porque não existia amor no coração deles, ao contrário. Eles estavam destroçando ali o Senhor, eles não estavam fazendo uma consagração, inclusive se envolvendo com a sua alma também, com toda a sua fé, como era antigamente, não. Então, vi a santa hóstia repousar sobre um altar com o menino Jesus vivo, que eles cortavam em pedaços com a pátena e que martirizavam horrivelmente. Imaginou cortar uma criança, a visão que ela está tendo com essa bandeja, como se fosse uma faca, que lá não corta. Então, é justamente para mostrar o sacrilégio que eles estão cometendo contra a hóstia consagrada.
Sua missa, ainda que realizando realmente o santo sacrifício, parecia-me como um assassinato horrendo. Claro, não estavam mais fazendo o santo sacrifício, estavam assim assassinando o Senhor. Aí viraram algozes ali, justamente quando ainda a missa era válida. Depois ela vai dizer, justamente em outra profecia, que vai chegar um ponto que nós não teríamos mais missa válida, não teríamos mais Eucaristia, não teríamos mais sacramentos válidos, nem Papa válido. É o nosso tempo. Tá? O Santíssimo Sacramento caía completamente em decadência, e o mesmo sacramento ficou no esquecimento. Ficou, claro que ficou. As devoções como um todo, elas foram sendo esquecidas, e eles não só estão deixando de esquecer, eles combatem. Como aquela pessoa que se dizia padre aqui, na região aqui, que nós estávamos na missa uma vez, aqui na região tinha uma romaria a cavalo, para a Aparecida tradicional, no mês de outubro, né? E o indivíduo começou a falar, assim, em tom de gozação, em tom de ironia, simplesmente que era um absurdo fazer esse tipo de promessa, porque o pessoal ia pagar a promessa em Aparecida, era uma coisa muito comum, ridicularizando as pessoas que iam lá pagar a promessa e que se queriam ir, que se a pé ou levasse o cavalo nas costas, porque o cavalo não tinha culpa, que eles prometeram alguma coisa para Nossa Senhora, e rindo. Qual foi o resultado de um mau padre desse? Ele simplesmente acabou, conseguiu exterminar aí a cavalgada que eles faziam, né, justamente até Aparecida. Conseguiu acabar com a romaria a cavalo. Depois começa a botar um monte de evento lá na Basílica lá para trazer gente. Eles estão fazendo evento à torta direita. Assim, você vai ver, é evento para chamar gente para entrar o money. Mas, infelizmente, muita gente foi chutada pela teologia da condenação. Uma pessoa que foi ridicularizada pelo padre, entre aspas, mas que ela acha que é padre. Então, o que ele fala, ela acha que vale. Ela foi ridicularizada, você acha que ela vai voltar de novo a pensar em pegar o cavalo, juntar os amigos e ir para Aparecida? Nunca mais. Nunca mais fizeram isso. O que sobrou foi eles pegarem aí na zona rural aí os cavalos e irem até a cidade, lá na frente da igreja. Foi isso que sobrou. Por que daí o indivíduo não disse, você quer vir aqui até a igreja, o cavalo não tem culpa, vem a pé, eu carrego o cavalo nas costas. Por que não falou? Porque daí tem missa, tem festa, tem dinheiro para as paróquias aí locais. Né? Então aí isso não ridiculariza, porque mexe no bolso dele. Tudo bem acabar com a fé das pessoas, mas não acabar com o recurso. Infelizmente, deram um tiro no pé, né, quando fecharam as igrejas. Eu falei isso, professor Helene, eles acabaram de dar um tiro no pé. A igreja nunca mais vai ser o que foi. Batata, não é. Depois, quando o Jorge Mário Bergoglio começou a falar um monte de porcaria depois que o Papa Bento XVI morreu, falar um monte de lixo tranqueiro aí, tentar baixar normas aí pela mídia, divulgando ele aos montes, entrava na TV Nacional e falava assim, professor, o senhor não vai falar a respeito? Não vou. Mas o senhor não vai comentar? Não vou, não precisa, ele já falou tudo. Ele já se expôs, eu não preciso expô-lo agora ele se expôs. Então, todo mundo está vendo como ele é, e cada vez que ele fazia isso, mais uma turma saía da igreja. E a mesma coisa agora quando Leão Lobo falou mal de Nossa Senhora. E isso é isso, eles não se aguentam. Não sabem se quer destruir a igreja, se quer o dinheiro dos fiéis, eles não decidem. Enquanto eles não decidem, eles estão indo à falência. Na Alemanha, nos últimos anos, foram vendidas mais de 1.000 paróquias, olha como tinha paróquia lá, hein? Mais de 1.000 paróquias, viraram aí estacionamento, bicicletaria, que eu vi foto, tá? Bicicletaria, hotel, viraram restaurante, nos Estados Unidos teve uma paróquia lá que virou, inclusive, igreja satânica. Isso aí é a vitória suprema do diabo. Comprar o templo que era de Deus e instalar o templo do diabo. Isso aí é a coisa mais maravilhosa que tem para ele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o ponto é isso. O ponto é que hoje nós já estamos à frente, isso aqui era. E mais um motivo pelo qual o Senhor saiu da igreja. Então isso aqui hoje em dia não tem mais sacramento válido na falsa igreja. Isso é falsa igreja, eles estão em comunhão com quem? Da onde vem o sacramento? Tudo graça de Deus. Estão em comunhão com Deus? Não, estão em comunhão com o falso Papa, com o anticristo e com o diabo. Aí não vem sacramento. Vem possessão demoníaca, vem um monte de desgraça, mas sacramento não tem. Então eles não têm mais sacramento, eles são excomungados pela lei da igreja. Pelo direito canônico do Papa João Paulo II, nós já mostramos isso várias vezes aqui.
Vou até escrever um livro, vou escrever um outro livro sobre o Papa Bento XVI, mostrando justamente a excomunhão deles. Já falei que eu estou mexendo, já trabalhando já com esse livro, justamente para ser um livro que mostre para você de uma forma mais didática até do que foi o outro. O outro ajeitava ainda, o Papa Bento XVI tinha morrido, ainda faltavam algumas informações, foi naquele momento que a gente conseguiu lançar. Mas agora vai ser, eu vou lançar um livro para vocês com a linguagem que vocês já conhecem, minha. Eu me escrevo como autor para o autor aparecer, né? Eu escrevo para ensinar para você essa linguagem catequética que nós temos, e você vai ter muito mais assim, informação e formação para poder combater aqueles que continuam na igreja herética bergoliana, seita, onde cada um faz o que der para fazer, o que o povo aceitar. Assim disse Leão Lobo quando era cardeal: não precisa mais fazer aí, assim, esse sínodo de bispo, para quê? Cada bispo faz aquilo que ele achar que na diocese dele pode, que dá, que o pessoal vai aceitar. Pronto, vamos acabar com esse negócio aí. Tá? Foi eleito Papa deles. Porque cada bispo faça o que ele achar que dá para fazer. Então, é assim, cheque em branco para todo mundo. Né? Bandeira branca, vamos lá! Largada a corrida dos hereges. Vamos ver quem é mais herege, quem consegue aprontar. Ai! Então é isso, meus irmãos. Glória a Deus que nos deu a graça de saber tudo isso, entender, e nos trouxe para a verdadeira igreja, ou melhor, trouxe a verdadeira igreja para as nossas casas. Para falar bem correto, ele trouxe a verdadeira igreja para as nossas casas, nos mostrou, abriu nossos olhos, nós saímos da falsa igreja, ele veio para as nossas casas e vai continuar conosco nas igrejas domésticas até o final desses tempos, que são os últimos. São os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É isso.